Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? Meu nome é Reinildo de Paulo, sou professor e biólogo. Estou aqui mais uma semana para te ajudar a fazer as atividades do PET. Vamos lá? Bom, então nós estamos aí no PET 2, né? Segundo PET. Referente aí à terceira semana, matéria e energia. Objetivo de conhecimento, né? Aspectos quantitativos das transformações químicas. Um conteúdo no meu ponto de vista, muito complexo, e as atividades vocês vão encontrar na página 41 e 42. Bom, como eu falei a princípio, né, eu acredito que quem elaborou o PET, ele tenha um cronograma, imaginando que a gente já tenha visto a introdução do átomo. Então, antes da gente falar, né, sobre equações químicas, balanceamento, é necessário que você conheça a tabela periódica, tá? Como eu falei na semana passada, sobre as equações químicas, né, o que são as equações químicas. A gente tem uma igualdade, né, equação, né, igual. Então, o que a gente tem de produto, a gente tem que ter de reagente. Os elementos que entram, eles têm que sair na mesma proporção, na mesma massa. E aí, quando a gente fala de moléculas, né, no caso, o exemplo aí da molécula da água, o H2O. O que é o H2O? Você tem duas moléculas, dois átomos de hidrogênio com associação de de oxigênio, né? Então, esse númerozinho 2, ele é chamado de índice, isso a gente não mexe. E quando não aparece nada, que é o caso do oxigênio, ele é 1, né? Você entende que tem 1 ali. E para fazer o balanceamento, a gente precisa, às vezes, quantificar quantas dessas moléculas para a gente ter aquela massa de reagente que entrou. Então, aquela entrada, né, aquela quantidade de reagente, ela tem que ter uma conformidade, ela tem que ser igual ao produto. Então, a gente coloca esses números, né, na frente da molécula, que são chamados de coeficiente. Isso eu expliquei semana passada. Por isso que a gente chama balanceamento, né? Se você verificar, né, e visualizar estruturas, a gente utiliza isso muito em laboratório, faz em maquete, né, utiliza ali o hidrogênio bolinha branca, o oxigênio bolinha azul, vermelha. Então, você vai associar, você vai montar uma estrutura, né, uma molécula de água. Então, se você tem 4 hidrogênios, né, e tem duas, você vai formar 2 moléculas de água. E aí você consegue proporcionar isso de uma maneira a equilibrar. Na verdade, o balanceamento, ele não existe uma regra, né, específica. Tem por tentativas, mas eu gosto muito de usar uma regra que chama macho, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo alguns vídeos ensinando como que se faz essa relação, esse balanceamento. Mas basicamente é uma ordem de elementos que você vai utilizar, por isso o nome macho, né? Primeiro você tem ali os metais, o A, né? M de metais, o A de ametal, o C carbono, o H hidrogênio e o O de oxigênio, macho. Né? Você vai pegar essa palavrinha e vai tentar equilibrar nessa sequência. Ah, Renildo, mas eu não sei o que é metal, o que é ametal. E aí eu volto a falar da necessidade de conhecer a tabela periódica. Sem a tabela periódica fica difícil. E ela traz, né? Então os amarelinhos são os metais, os roxinhos ali, né, são os semimetais, e aí você consegue associar pela posição, né? Vocês podem ver que a grande maioria são metais. Ele pede, né? O PET traz como referência esse vídeo. Eu assisti, ele tem a base do que a gente vai precisar, mas como eu falei para vocês, eu também assisti outros vídeos que vou deixar na descrição para que vocês, caso haja necessidade, assistam também. Então vamos lá.
O consumo de ácido sulfúrico pode ser utilizado como um indicador do desenvolvimento, né, de um país. Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir da pirita de ferro, que consiste basicamente em sulfeto ferroso. A partir das seguintes reações químicas, classifique as equações de obtenção industrial do ácido sulfúrico, mostrando a seguir. Então ele traz aí, né, 3 equaçõezinhas, né? Primeiro ele quer que a gente classifique. O PET não traz a classificação, mas o vídeo mostra, né? Então é necessário que você assista o vídeo também. Então vamos lá. A partir das equações dadas, faça o balanceamento químico das 3 equações. Então, primeiro a gente vai classificar. Essa primeira é de simples troca. Você pode perceber que simplesmente, né, o enxofre ele deixou de associar com o ferro e associou com o oxigênio. Então, por isso, simples troca. E já está balanceado. Você tem ferro de um lado, um ferro do outro. Um enxofre de um lado, um enxofre do outro. 2 oxigênio, 2 oxigênio. Então essa daí era só classificar porque ela já veio balanceada para você. A segunda, ela vai ser de síntese ou adição. Por que adição? Porque somam as duas, né? Você pega o óxido de enxofre, né, com o gás oxigênio e formou o óxido, o trióxido de enxofre. Então, ali a gente vê a necessidade de balancear. Por quê? Você vê que o trióxido, né, que é o produto, ele tem 3 oxigênios. E lá do outro lado, quantos que a gente tem? 4. Então, o que a gente pode fazer? Eu não posso mexer no índice. O númerozinho 3 eu não posso mexer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um coeficiente. Só que o coeficiente ele multiplica toda a molécula. Então, ali no caso eu vou ter, no caso do reagente, né, do produto ali, o reagente é antes da setinha, depois da setinha é o produto. Então, no produto, no trióxido de enxofre, o que eu tenho ali? 2, né, vezes 1, 2. 2 vezes 3 do oxigênio, 6. Então, eu tenho 2. E no lado do produto eu só tenho 1. Então eu ponho 2 lá também. Vocês estão entendendo a complexidade? Não é uma coisa fácil. Mas a gente faz por tentativa, tá? Então vamos lá. Será que agora eu consigo balancear? Então tá aí, né? 2 vezes 1 me dá 2 enxofre. Eu tenho 2 do outro lado também. Está equilibrado. O oxigênio, eu vou multiplicar ele ali. Eu tenho 2 vezes 2 dá 4, com mais 2, 6. 2 vezes o 3 que eu tenho do outro lado. Então, a equação está balanceada. Parece difícil, mas não é, jovem prodígio. Tem que ir treinando. Vamos para a última. Bom, esse aí tem um trióxido de enxofre e a água, né? O H2O é a água. E vai me dar o ácido clorídrico. Então, olha só. Ela também vai ser de síntese, né, ou adição, porque ela simplesmente associa as 3 moléculas. Do lado de lá eu tenho enxofre, oxigênio e hidrogênio. No lado do produto eu também tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então esses símbolos eles são só associados, né? Você só juntou eles, por isso adição. Tá balanceado? Dá um tempinho para vocês pensarem. Tem que fazer alguma coisa? Pausa aí, jovem prodígio. Você pensou que eu tinha pausado, né? Na verdade, também está balanceado, né? Então, presta atenção. Eu tenho um enxofre, tenho 3 oxigênio, né, na molécula de trióxido de enxofre, só que eu tenho mais um oxigênio, então são 4 oxigênios, né? 4 átomos de oxigênio. E a água já possui 2 de hidrogênio. Então, no produto eu tenho um enxofre, 4 oxigênio
e 2 hidrogênios. Se você perceber, é a mesma quantidade que a gente tem no produto. 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênio. Então, esse aqui ele basicamente deixou vocês quebrarem a cabeça, mas já estava praticamente pronto. Faça o balanceamento das equações abaixo. Então nós temos 3, né? Aí a gente tem as estruturas. Deixa eu voltar aqui para que vocês vejam. A gente tem no produto ali o elemento cobre, né? Tem um símbolo Cu, o cloro Cl2, que vai somar com o H2SO4 e vai dar o produto, né, com o cobre, enxofre e oxigênio, né, que vai somar aí a um ácido, que é o ácido clorídrico. Então, a princípio você tem que analisar se já está balanceado. Como que eu sei que não está? O cloro, lá no produto, ele já tem 2. Então eu tenho que adicionar 2 ali. Só que eu não coloco só o 2 no cloro, eu acabo colocando 2 na molécula. Então o HCl, que é o ácido clorídrico, eu sou obrigado a multiplicar também pelo H. E aí eu acabo equilibrando. Porque olha só, no produto eu tenho uma molécula, né? Um átomo de cobre, eu tenho 2 átomos de cloro, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 de oxigênio. E só colocando aquele 2 ali, eu acabo equilibrando a minha equação. Porque aí eu tenho 1 de cobre, 2, né? 2 vezes 1, 2 de cloro. O hidrogênio é a mesma coisa, eu multiplico, né, o coeficiente por 1, que dá 2. E aí tenho o enxofre 1 e o oxigênio 4. Tá? Então, esses elementos aí são balanceados. Estão balanceados. Continuando, né? Falando aí desses elementos. A princípio, o que a gente tem que fazer? Tem que analisar número, por isso quantificar, né? Então você vai pegar cada elemento, e daí a necessidade da tabela periódica. Eu não entendo como que o PET não trouxe, né, essa explicação, essa introdução com a tabela periódica, para que você entenda o que são os símbolos, porque a palavra Cu aí fica fora de contexto, né? Então, se eu não sei que o cobre, né, ele tem uma origem com o Cu, uma associação com esse símbolo, fica difícil simplesmente de eu jogar números, né? Mas fazer o que? O PET, a gente está seguindo e avaliando ele, né? Espero que no próximo volume ele tenha um pouco mais de consideração com uma sequência lógica. Mas vamos lá. Então olha só, deixa eu voltar aqui para que vocês, né, fiquei falando nesse cabeça. O sódio, Na, tá? Então o sódio é o Na. Lá no produto eu já vejo que ele tem 2 e no produto eu só tenho 1. Então, por tentativa, a gente vai tentar colocar ele ali. Só que o que acontece? Geralmente, como ele está associado com um hidróxido, né, que é o OH, que é um oxigênio e um hidrogênio, ele forma uma hidroxila. Isso vocês vão aprender na química, eu não estou aqui para ficar dificultando ainda mais o trabalho de vocês, mas só para que vocês entendam. Eu tenho 2 no produto, da onde que veio? Então a gente coloca 2 ali. O que pode acontecer é que a gente colocando aquele 2 pode atrapalhar e eu ter que colocar em outro lugar. Mas são tentativas, a gente vai tentar fazer isso. Então põe 2 ali. E aí, será que está tudo certo? Será que eu preciso fazer mais alguma coisa?
Não, aí eu consigo, né? Então, mais uma vez, eu tenho um átomo de cobre, tenho um átomo de enxofre, e aí o S, né? Enxofre, S. Oxigênio eu tenho 4 mais 2, né? Porque eu coloquei o 2 na frente do Na, então eu multiplico ele ali. Coloquei o 2, então o sódio também, o Na tem 2, o hidrogênio automaticamente 2 também. Se você verificar, no produto eu tenho exatamente esses valores. A última aí, espero que vocês estejam entendendo, tá? Se vocês não compreenderam, eu vou deixar a parte da matéria, como que funciona, né, a análise do macho, como é que a gente faz o balanceamento com essa técnica, né, de colocar uma hierarquia, quem que eu corrijo primeiro, mais o conteúdo da matéria, tá? Porque o PET está bem superficial, então é necessário que você, para entender essa matéria, né, de uma maneira mais eficiente, faça o complemento assistindo os outros vídeos. Então tá aí, tá? Essa ideia já estava basicamente balanceada. Vocês percebam que não é muita coisa que a gente tem que mexer, pelo menos nessas atividades. É lógico que o ano que vem, né, quando vocês forem para o primeiro ano, o professor de Química, porque isso é uma introdução da Química, ele vai ser muito mais específico, vai trazer questões talvez mais trabalhadas, mais complexas, mais difíceis. Mas isso é uma introdução, é para que você entenda como é feito. Uma aplicação importante, né, do bicarbonato de sódio com fermento de pães e bolos. O crescimento da massa deve-se à liberação de gás carbônico, né, o CO2, obtido na decomposição do bicarbonato de sódio, a qual pode ser representado por, e ele te dá aí a equação. Então, no produto ali, né, a gente tem um bicarbonato e ele vai gerar 3 produtos, na verdade. E aí a gente vai ver algumas questões relacionadas a isso. Então, a partir da equação, responda. Letra A, quais os reagentes? Isso é fácil, né? A gente já viu na aula passada, acho que na primeira semana, se eu não me engano, que o que está anterior à seta, né, o sentido da seta, é o produto, o reagente, né, desculpa, o reagente. O que vem depois da seta é o produto. E, consequentemente, aí a gente tem 3, né, 3 produtos. E pede para que a gente faça o balanceamento. Será que ela também já está balanceada? Verifiquem aí. Já logo de cara você percebe que não, né? Como eu falei, o Na, que é o sódio, ele tem 2, então a gente tem que colocar o 2. Né? Simples assim. Você já viu que tem 2 ali, você tem que jogar do outro lado. Você não pode mexer no índice, você só pode mexer com o coeficiente. E aí você faz a análise. Tem quantos sódio? Tem 2 de cá, tem 2 de lá. Só que ele multiplicou a molécula inteira. Lembrem-se que ele multiplica a molécula inteira. Então, no caso, né, a gente tem ali 2 vezes 1, que ele tem um índice invisível, mas é 1. Então temos 2. Ele multiplica por H, que também tem um índice 1, 2. Vai multiplicar pelo oxigênio, que já são 3, viram 6. E o carbono, né, que é 1 vezes 2, 2. Então, a gente consegue balancear. Vocês entenderam? Vocês conseguiram acompanhar que são poucas mudanças, pelo menos nessas atividades, com um número multiplicando por uma molécula inteira, a gente consegue balancear e mantendo assim, né, a lei de Lavoisier? Espero que sim. Como eu falei para vocês, não deixe de assistir os vídeos. Eu vou deixar também os canais e os vídeos que eu assisti para responder essas questões. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, deixe nos comentários, vou tentar responder o mais rápido possível. Se assistiu o vídeo até agora, curta, compartilhe. Não deixe de se inscrever, se já é inscrito, ative o sininho para não perder as próximas atividades.
E essa semana eu vou pedir para que vocês me sigam também nas minhas outras redes sociais. Como eu falei, eu vou tentar responder todos os comentários, mas o Instagram e o Facebook a gente tem um contato um pouco mais imediato, um pouco mais rápido, né? Então eu posso colocar estou pensando, né, em alguns recursos que às vezes no YouTube a gente demanda de um pouco mais de tempo. No Instagram, no Facebook, a gente joga com mais facilidade. Por exemplo, né, eu posso confeccionar a apresentação que eu utilizei, colocar, por exemplo, de acesso aí para vocês num PDF, né? Então, fornecer aí algumas apostilas do meu material nesses canais. Então, por favor, né? Quem tiver interesse, me siga nas redes sociais. Espero ter ajudado. Se ficou ainda alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou tentar responder da melhor forma possível o quanto antes. Por hoje é só. Até mais. Sucesso sempre!